6. E vamos ler dos versos 1 a 9. Caso vocês não estejam lembrando, mas eu venho fazendo aqui há vários meses uma série de estudos, trazendo uma série de reflexões a respeito dos livros do Pentateuco. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e hoje chegamos ao último livro, Deuteronômio, né? Com essa mensagem de hoje nós encerramos essa série então sobre o Pentateuco. Então diz assim esse texto do Deuteronômio: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos irmãos, o escritor americano James Michener publicou em 1965 um dos seus romances muito conhecidos, muito famosos, então um romance histórico intitulado The Source, a fonte, narrando a grande saga do povo judeu através dos séculos e dos milênios. Eu tenho um exemplar desse livro, mais de 1000 páginas na edição de paperback, de brochura, e esse volumoso livro termina com uma referência, são as últimas linhas do livro, termina com uma referência ao Rabi Akiba, um dos grandes intérpretes da lei judaica na antiguidade. Esse ancião, que estava com 95 anos de idade, morreu por causa das horríveis torturas que sofreu na mão dos exércitos romanos que haviam invadido ali a Palestina por causa daquelas rebeliões dos judeus. Então esse ancião com 95 anos, sofrendo as mais atrozes e cruéis torturas por parte dos invasores romanos, ele, quando sentiu que a morte se aproximava, ele reuniu as suas últimas forças até que pudesse concluir um longo brado, um longo gemido desafiador. E as suas últimas palavras foram: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é... Diz a história que ele pronunciou a última palavra longa e dolorosamente e morreu. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Essa confissão de fé, conhecida como o Shema, por causa da palavra hebraica para ouve, Shema, é tão importante para os judeus que nas suas muitas experiências dolorosas ao longo da história, nas perseguições,
que têm experimentado, muitos deles têm feito da mesma maneira que o Rabi Akiba, ali nos seus últimos momentos, como seu último brado de fé, eles repetem essas palavras que são tão importantes para eles. Mas mesmo judeus que não estão passando por tribulações, por perseguições, também costumam relembrar e recitar essas palavras nos seus momentos finais. E até hoje os judeus religiosos as pronunciam nas suas orações diárias 2 vezes por dia. Então, esses judeus mais ortodoxos, 2 vezes por dia eles têm lá as suas orações, e entre essas orações está a recitação dessas palavras, ou seja, dos versículos 4 a 9, aqui de Deuteronômio 6, e também de outras 2 passagens do Pentateuco, Deuteronômio 11, de 13 a 21, eles também recitam diariamente, que é paralela a esta passagem, e Números 15, de 37 a 41. Essas passagens todas falam então da importância de se obedecer a Deus, de se amar a Deus, e as consequências da obediência e da desobediência. Então, lembrar sempre, né, desse compromisso solene que eles têm com Deus. Essa passagem faz de Deuteronômio um dos livros, então, mais importantes e mais amados da Bíblia para os judeus, como também para os primeiros cristãos. É muito interessante, quando nós vamos para o Novo Testamento, verificarmos que um dos livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento é exatamente o livro do Deuteronômio. E isso não é de admirar, visto que a quase totalidade dos primeiros cristãos eram judeus, conheciam profundamente o Antigo Testamento, conheciam e valorizavam extremamente essa passagem, e por isso nós vemos o livro do Deuteronômio citado tantas vezes nas escrituras cristãs do Novo Testamento. Esse livro é conhecido entre os judeus por vários nomes. É interessante o fato de que são vários os nomes que os judeus aplicam a este livro. Um dos nomes mais conhecidos é Ele Adevarim, que são exatamente as primeiras palavras do texto. Se vocês forem ler lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, começa desse jeito: estas são as palavras. Então, isso dá origem a um dos nomes mais conhecidos desse livro. Então, às vezes eles falam Ele Adevarim, ou simplesmente a segunda palavra, Devarim, o livro de Devarim. Outro nome que se dá, Mishneh HaTorah, ou seja, cópia ou traslado da lei, que é uma expressão retirada de Deuteronômio 17, 18. Mishneh HaTorah, ou simplesmente Mishneh. Então, outra maneira, o livro do Mishneh, e eles todos já sabem do que se trata. E ainda um terceiro nome, Sefer Tokahot, ou seja, livro de admoestações. Então, é tão importante esse livro para eles, que eles lhe atribuem 3 títulos, né? Chamam dessas 3 maneiras diferentes o livro do Deuteronômio. E de onde vem então o título que nós usamos, essa palavra grega Deuteronômio? Vem deste versículo que eu mencionei há pouco, capítulo 17, versículo 18, onde há uma instrução no sentido de que o rei que viesse a governar Israel futuramente deveria preparar uma cópia desta lei, ou seja, um traslado desta lei. E a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, traduziu esta expressão como esta segunda lei, ou repetição da lei. Exatamente a palavra grega Deuteronômio, e assim se explica a origem desse título que hoje nós usamos. A ideia é de que a primeira lei havia sido dada lá no Sinai, e agora nas planícies de Moabe, diante da terra prometida. Então, o Senhor estava entregando, por meio de Moisés, uma repetição desta lei. Era como se fosse uma reapresentação, uma nova apresentação da lei do Sinai. E se formos ler o livro todo,
nós vamos ver que ele se compõe de 4 discursos proferidos por Moisés na véspera da conquista da terra de Canaã. Nós temos um discurso inicial nos primeiros 4 capítulos, depois um longo discurso de 4 a 26, e então 2 discursos menores com apenas 2 capítulos cada, capítulos 27 e 28, 29 e 30, e os últimos capítulos, então, de 31 a 34, nos descrevem os últimos atos de Moisés e a sua morte. Mas qual é o objetivo maior, então, do Deuteronômio? Por que houve essa repetição da lei na forma desses belos discursos proferidos por Moisés naquele momento tão importante da trajetória do povo de Israel? Qual é o objetivo? O objetivo maior é ensinar a Israel as implicações mais profundas da aliança com Deus e da sua lei. Então vamos entender o Deuteronômio dessa perspectiva, mostrar as implicações, as consequências mais importantes, mais essenciais da aliança que eles haviam estabelecido com Deus, ou mais corretamente, que Deus havia estabelecido com eles, e da lei que lhes havia dado por causa desta aliança. E eu gostaria então, irmãos, refletindo sobre esta nossa passagem de Deuteronômio 6, falar de 3 coisas essenciais que nós temos aqui nestes versículos. 3 coisas essenciais. Em primeiro lugar, uma realidade essencial, depois uma motivação essencial e finalmente um dever essencial. A primeira coisa, a realidade essencial, está nessas palavras que já temos repetido aqui algumas vezes. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em hebraico, Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Ehad. Uma coisa interessante, irmãos, é que nós temos aqui a ocorrência do nome mais sagrado de Deus, que possivelmente tinha a pronúncia parecida com Jeová ou Yahvé. Por que eu digo possivelmente? Porque esse nome raramente era pronunciado. E como a língua hebraica só possuía consoantes e não vogais escritas, qual a consequência disso? Perdeu-se a pronúncia exata do nome. As vogais não eram escritas e o nome nunca era pronunciado, não se sabe exatamente qual que era o som do nome, mas algo parecido com Yahvé. Mas por causa desse escrúpulo que os judeus tinham em pronunciar esse nome santo, quando eles vinham fazendo a leitura do texto bíblico e chegavam nesse nome, eles colocavam um outro nome de Deus. Eles não liam esse. E, portanto, na prática, como é que eles liam esse versículo? Shema Israel, Adonai, eles trocavam Yahvé por Adonai. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Literalmente, o Senhor é um. Esse apelo é dirigido a Israel, portanto, a todos e a cada um. Esse Israel, ouve Israel, significa todo o povo, mas significa também cada família e cada indivíduo do povo de Israel. Ou seja, tem uma dimensão tanto coletiva quanto individual e pessoal. Mas qual é a grande realidade essencial de que falamos há pouco? O fato de que Deus é um só, ou seja, uma afirmação radical do famoso monoteísmo judaico, do fato de que há somente um Deus. Não significa simplesmente que Israel tem um só Deus, porque alguém poderia interpretar dessa maneira. Bom, o povo tal tem o seu Deus, o outro povo tem o seu Deus, e Israel também tem só um Deus. Israel não adora uma multiplicidade de deuses, ele tem só um Deus, mas aquele Deus é só de Israel. Não. Aí não seria monoteísmo de fato. Criou-se até uma palavra para designar esse tipo de situação, enoteísmo. Então não é enoteísmo, é monoteísmo. Ou seja, o fato
de que o Deus de Israel é o único Deus do universo. Ele é o Senhor, o único Senhor de todas as coisas. Este é o sentido desta afirmação. E aqui, como dissemos, então, nós vemos não só uma, mas duas vezes esse nome mais sagrado do Senhor, Yahvé, Jeová ou algo parecido. Mas o que significa? Para que esse nome aponta? Yahvé é o Deus do êxodo, da libertação, é o Deus da aliança e da lei, o Deus gracioso, libertador, provedor e zeloso, ciumento do seu povo. É para tudo isso, de tão importante, que aponta este nome sagrado do Senhor. O fato é, meus irmãos, que antes de qualquer outra coisa, nós precisamos ter um conceito correto a respeito de Deus, que é a convicção mais fundamental de todas. Às vezes se pergunta, qual é a doutrina mais importante do cristianismo? E alguns falam, então, a doutrina da obra expiatória de Cristo, o significado daquilo que aconteceu na cruz, da obra realizada por Cristo Jesus. E claro que essa doutrina é muito importante, importantíssima, está no centro, no âmago da nossa fé. Ou então outros diriam, é a justificação pela graça mediante a fé. No final desse mês de outubro, dia 31, nós estaremos comemorando mais uma vez, o dia da Reforma. E no ano que vem, os 500 anos da Reforma Protestante. E essa foi a grande verdade que impressionou, a verdade bíblica que impressionou Martinho Lutero. A justificação pela graça, mediante a fé somente. Uma verdade muito importante, uma doutrina muito essencial. Mas, meus irmãos, existe uma doutrina ainda mais básica, mais decisiva do que essas outras, que é a doutrina de Deus. Porque sem Deus, todas essas coisas perdem a sua razão de ser, não é? Evidentemente, sendo Deus o absoluto, a origem de tudo, o fundamento de todas as coisas, então é importante nós termos um correto entendimento a respeito de Deus, compreendermos bem o que a palavra de Deus anuncia a respeito do Senhor. E uma das coisas mais importantes e mais centrais que ela nos ensina é acerca desta verdade profunda da unidade de Deus. Deus é um só. Então nós devemos partir desta realidade essencial. Mas a seguir, a nossa passagem fala de uma motivação essencial. O livro do Deuteronômio é um livro de leis, como de fato quase todo o Pentateuco. No livro do Gênesis nós ainda não temos tantas leis, mas Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio é lei do começo ao fim. Houve alguém que teve até o cuidado de contar quantas leis, preceitos, mandamentos, estatutos existem no Antigo Testamento e chegou a mais de 600, somando tudo. A lei, naquelas suas 3 famosas manifestações, a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral, somando tudo, mais de 600 mandamentos encontramos no Antigo Testamento e especialmente nos livros do Pentateuco. No capítulo anterior a esse que nós estamos estudando, ou seja, no capítulo 5 de Deuteronômio, há inclusive uma repetição do decálogo, dos 10 mandamentos. Os mesmos 10 mandamentos que encontramos lá em Êxodo 20, agora encontramos aqui em Deuteronômio 5, um livro de leis. Todavia, Israel devia aprender que acima de todas as leis estava o Shema. Esta nossa passagem aqui e suas consequências. Mais importante, mais básico, mais fundamental de toda aquela enorme multiplicidade de leis, de preceitos, de mandamentos, de regras, de normas, estava a afirmação desta passagem. Por quê? Porque todas as outras leis encontravam sua base nesta motivação fundamental. É isso que essa passagem ensina de tão importante para os judeus e para nós, que todas as leis, todas as normas, tudo aquilo que Deus requer de nós, espera de nós,
deve ter esta motivação fundamental: o amor profundo e sem reservas ao Senhor de todo o coração, alma e força. É o que nós temos aqui no capítulo 6, no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é a consequência do ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, todas as ações, toda a obediência, toda a fidelidade devia ter esse impulso fundamental: o amor e total devoção a Deus. Então Israel não devia observar os mandamentos por causa dos mandamentos em si. Israel também não devia observar os mandamentos e os preceitos de Deus por causa das bênçãos que iriam decorrer desta obediência. Mas, acima de tudo, Israel é ensinado e exortado a obedecer ao Senhor por causa de um amor profundo prévio por Ele. Eles deviam, em primeiro lugar, amá-lo com todas as suas forças, e daí a consequência natural desse amor seria a obediência aos seus preceitos. Por isso que eu falei anteriormente aqui no nosso culto, né? O que nos tirou da cama hoje? Por que a gente veio aqui? O que nos motiva? O que nos impele? O que nos impulsiona naquilo que fazemos? E principalmente naquilo que fazemos numa hora como esta? Quais são as nossas verdadeiras intenções, as nossas verdadeiras motivações aqui? Se nós formos a outra passagem que os judeus religiosos repetem todo dia, então um pouco para frente, Deuteronômio 11, vejam lá comigo, Deuteronômio 11, no verso 13: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Temos a mesma ideia com umas palavras um pouco diferentes, né? Esse é o mandamento mais fundamental, é o que a passagem está dizendo, o mandamento de amar o Senhor nosso Deus. E mais adiante no versículo 22, porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardar, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Olha que coisa bonita, nos achegarmos, nos aproximarmos do Senhor, estarmos perto dEle, em comunhão com Ele. É a isso que somos chamados. E finalmente nós temos aqui o terceiro aspecto mostrado pelo nosso texto, que é um dever essencial. Uma realidade essencial, uma motivação essencial e um dever essencial. Se o Senhor é o único Deus e devemos amá-lo com todo o nosso ser, vejam bem, se partirmos dessas duas premissas tão importantes que são colocadas pela passagem, se o Senhor é o único Deus, não existe outro, se o Senhor é o único Deus, Ele é o absoluto, o ser supremo, o fundamento de toda a realidade. Se o Senhor é o único Deus, primeira premissa, e se devemos amá-lo com todo o nosso ser, segunda premissa, a consequência é inevitável. Não temos outra alternativa, senão ser obedientes à sua vontade, conforme expressa nos seus preceitos, nos seus mandamentos. E a primeira coisa que a passagem nos diz, agora no verso 6, é que os seus mandamentos, expressão da sua vontade, devem ser interiorizados, devem ser acalentados no coração e na alma. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Antes de a gente fazer qualquer coisa com essas palavras, antes de a gente fazer qualquer coisa com esses mandamentos, eles têm que estar no nosso coração. Antes de estarem nas nossas mãos, nos nossos lábios, nos nossos olhos, eles têm que estar no nosso
coração, porque só assim eles serão uma expressão sincera da nossa devoção, do nosso amor e do nosso compromisso com Deus. Em seguida, depois de estarem no nosso coração, nós devemos fazer aquilo que está nos versos 7 a 9. Depois, esses preceitos deverão ser transmitidos enfaticamente no lar, para a família, para os filhos. Deverão ser confessados nas diferentes situações da vida diária. Sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E finalmente eles deverão sempre estar presentes diante de nós no sentido de ser fielmente praticados. E os escreverás, os atarás como sinal na tua mão, como frontal entre os teus olhos, e os escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Queridos irmãos, como bom judeu que era, o Senhor Jesus tinha profundo apreço por esta declaração da Escritura. E, naquela ocasião em que um intérprete da lei lhe perguntou qual era o mais importante dos mandamentos, foi exatamente esta passagem a que Jesus se referiu, como nós encontramos tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos. Então Jesus falou: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E até Jesus acrescentou mais uma cláusula, mais uma expressão: e de todo o teu entendimento, que não está lá no Antigo Testamento, né? Coração, alma, forças, e até com a cabeça, com o intelecto, com a mente, nós devemos amar o nosso Deus. E Jesus foi além, ele acrescentou um outro mandamento como complemento indispensável desse: amar o nosso próximo como a nós mesmos. E daí concluiu com essas palavras impressionantes: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Da observância prioritária destes preceitos depende toda a Escritura. Não quero fazer nenhuma outra coisa que está na Escritura se vocês não estão fazendo essas 2 coisas. Se vocês não começarem com esses 2 preceitos, o resto tudo fica vão, fica comprometido. Porém, Jesus foi ainda além. Ele se apresentou como a revelação suprema do Pai, como o próprio Filho de Deus. Então, a certa altura, Jesus diz aquelas palavras que estão registradas no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. Assim como lá em Deuteronômio temos uma grande e eloquente declaração de que Deus é um, a unidade de Deus. Agora Jesus vem e usa a mesma palavra: eu e o Pai somos um. E numa outra passagem ainda no Evangelho de João: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então nós vemos aqui a grandiosa doutrina da Trindade, que em nada depõe contra a unidade de Deus. Porque essa doutrina, ainda que de maneira misteriosa, paradoxal e insondável, nos ensina que existem 3 pessoas, 3 realidades individuais, porém convivendo em um só Deus, uma só essência divina, não 3 deuses, um só Deus em 3 pessoas. E essa, portanto, é outra razão para amarmos e confessarmos a Deus de todo o coração, conforme a exortação de Moisés. O fato de Deus ter vindo a nós de maneira muito mais graciosa e pessoal do que havia feito aos filhos de Israel. Deus havia se manifestado a Moisés e aos filhos de Israel de maneira gloriosa, grandiosa, graciosa, no Êxodo,
e no deserto, na libertação do Egito, na dádiva da lei e nas peregrinações, dando sustento e proteção ao seu povo. Mas agora, Deus tinha vindo de maneira muito mais pessoal ao seu povo, a nós, na pessoa de Cristo Jesus. E, portanto, as mesmas palavras, as mesmas coisas que o Velho Testamento diz em relação a Deus, agora nós também somos ensinados a fazer em relação ao Filho de Deus, a Cristo Jesus. Jesus mesmo disse certa vez: se me amais, olha a prioridade do amor, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lá, aos filhos de Israel, na antiguidade, ame ao Senhor de todo o vosso coração e então cumpram os seus preceitos. E agora Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A mesma ênfase, a mesma ordem, a mesma sequência. E são muitas então as passagens que nos incentivam a este amor prioritário para com o nosso Deus. Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E lá em 1 Pedro, o apóstolo, referindo-se a Jesus Cristo, diz: a quem, não havendo visto, amais, e no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Queridos irmãos, para mim e para os meus familiares, foi uma fonte de muito conforto na perda recente do nosso querido pai, o reverendo Alcides Matos, lá em Curitiba, a lembrança, a recordação de que ele exemplificou essa atitude até o fim da sua vida. Então, aquele pastor tão idoso, com seus 96 anos de idade, depois de um longo ministério, já por mais de 20 anos como um pastor jubilado, e principalmente nos seus últimos anos e nos últimos meses de vida, no meio de muitas dificuldades de saúde, muitos sofrimentos, muito desconforto, mas sempre com palavras de amor pelo Senhor nos seus lábios. Então isso foi muito reconfortante para nós, os familiares. O meu cunhado e a minha irmã o ouviram dizendo, no meio lá dos seus sofrimentos nos últimos dias, várias vezes: toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. O meu cunhado depois contou que, a certa altura, ele disse: Tu que estavas aqui antes do nada e vais permanecer para sempre. Então, os seus pensamentos estavam continuamente voltados para o Senhor, em profunda gratidão e atitude de reconhecimento da grandeza, da majestade e da bondade do Senhor. E também o seu carinho pelos outros. Essa foi sempre uma característica do meu pai, um homem extremamente afetuoso, comunicativo e altruísta, que sempre se importou muito com as outras pessoas, a começar, evidentemente, das pessoas da família, mas com todo tipo de pessoas com as quais ele se deparava. Ele, durante muitos anos, caminhou lá pelas ruas de Curitiba para se exercitar, e nessas caminhadas ele fez muitas amizades que perduram até hoje. Aquelas pessoas ainda até hoje são nossos amigos. Ele fez amizade até com o varredor de rua. Ele sempre encontrava esse senhor, esse funcionário da prefeitura lá varrendo a rua, e fez uma grande amizade com esse senhor. E ele agora, recentemente, alguns meses atrás, me disse, certo dia, ao saber do nascimento do pequenino Luiz Eduardo: eu orei 9 meses ao Senhor por este bebê. Durante toda a gestação, ele orou para que desse tudo certo, para que aquele bebê viesse bem. E um dia, eu estava lá na sala, trabalhando no computador, na sala lá da casa deles em Curitiba,
já era tarde da noite, e antes de deitar, ele veio, abriu a porta, e só para se despedir, para o repouso noturno, ele disse para mim: eu sempre intercedo a Deus por você. E são lembranças tão preciosas que nós guardamos desta vida tão longa, tão abençoada por Deus, e ao mesmo tempo uma vida onde houve aquele reconhecimento da bondade do Senhor, da direção do Senhor e a preocupação contínua de estar expressando isso diante dele e também diante das outras pessoas. Queridos irmãos, vamos guardar conosco esta mensagem tão preciosa que nos traz o livro do Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, em consequência disso, devemos amá-lo de todo o nosso coração, entendimento, força e alma. E, amando-o, observar os seus preceitos, viver uma vida agradável diante dos seus olhos e estar sempre preocupados em cumprir esta aliança, este compromisso que nós assumimos com Ele por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer assim. Amém.